Olá pessoal, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de processo civil, recursos. Agora o tema da nossa aula vai ser juízo de admissibilidade e também o juízo de mérito. E para iniciar esse tema, eu gostaria de trazer com vocês aqui uma recordação lá do 5º período, processo de conhecimento, rito comum. Gostaria de colocar aqui para nós uma analogia, para que a gente possa raciocinar junto da seguinte forma. Lá nós vamos lembrar aqui o ato que dá início ao processo, o primeiro ato do processo, é com o protocolo da petição inicial. Esse protocolo da petição inicial, então, ele está para nós no artigo 312 do CPC, dizendo que temos, então, o início da ação. Considera-se proposta a ação quando do protocolo da petição inicial. Uma vez que cumprido todos os atos ali de função administrativa, vamos dizer assim, de secretaria, essa petição inicial, uma hora, vai chegar no gabinete do juiz e ele vai ter, então, que fazer aqui o que a gente chama de análise. Ele vai fazer uma análise dessa petição inicial e essa análise da petição inicial ele vai verificar justamente nesse momento inicial mesmo se existem ali, se cumprem ali alguns requisitos. E ali então nós vamos lembrar dos pressupostos processuais e também nós vamos lembrar das famosas condições de ação. As famosas condições da ação. E aí então aqui não custa a gente lembrar que nós estamos falando apenas de legitimidade e interesse de agir, não é? Nesse novo Código de Processo Civil são as duas que permaneceram. Ok. Então o juiz, nesse momento aqui, ao fazer essa análise prévia, ele vai verificar. E aí eu te pergunto, se não estiverem presentes aqui os pressupostos e as condições da ação, talvez até por um equívoco ali de digitação de petição inicial, pelo princípio aí da economia processual, inclusive, e até do contraditório, por que não? Nós vamos intimar então o autor, pelo artigo 321, para que ele emende essa petição inicial, para que ele conserte inclusive essa petição inicial, sob pena de incidir aqui para nós, após essa análise, um artigo específico, que é o artigo 330 do CPC, que seria justamente o artigo que traz para nós o indeferimento. O indeferimento da petição inicial, ok? Então é óbvio que a gente não quer esse indeferimento da petição inicial, porque se a petição inicial for indeferida, consequência lógica será a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com 485, inciso 1 do CPC. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês que se não estiverem presentes os pressupostos processuais, e aí aqui então vou colocar um asterisco aqui, que é o importante para mim nesse momento, nós vamos ter então aqui possivelmente o indeferimento dessa petição inicial, caso o autor não consiga cumprir aqui o que fora determinado pelo artigo 321, a oportunidade de emenda dessa petição inicial, tá certo? Então aqui a gente deixa esse quadro aqui em cima para nós, vamos só passar um risco para a gente poder abrir uma nova lousa aqui embaixo. Já entrando agora em sede de recurso, vamos fazer o seguinte desenho, o seguinte quadro. Nós temos aqui o ato de recorrer. Então, eu tenho o ato de recorrer. O ato de recorrer. Ou seja, eu tenho o próprio recurso. Ou seja, eu tenho aqui o recurso. Esse recurso, em algum momento do procedimento, ele vai ser levado ao protocolo, e ato contínuo terá a sua distribuição. Ato contínuo terá a sua distribuição, e essa distribuição, então, vai encontrar para nós quem será a figura do relator. Ok? Só lembrando a todos que o relator ele tem
uma função. Então aqui, como função do relator, nós vamos ter que dar uma olhada no artigo 932 do CPC, e nós vamos ver ali, especificamente no inciso 3, exatamente o que nós estamos dizendo. No inciso 3 aqui, então, inicia-se como a ideia de não conhecer. Então, não vai conhecer. Então, aqui nós temos que não vai conhecer do recurso, ou de recurso, como está no artigo. E quando eu falo não conhecer do recurso, eu estou dizendo então aqui que, deixa eu puxar para cá, não haverá sequer a apreciação do mérito, recursal. Então eu não vou nem apreciar o mérito recursal. E aí então, o que a gente acabou de trazer para vocês aqui foi esse momento aqui do relator, do 932, inciso 3. Isso daqui é o famoso juízo de admissibilidade. O famoso juízo de admissibilidade. Aqui, nesse juízo de admissibilidade, vou colocar um asterisco, vou colocar aqui para ficar fácil para nós do lado de cá. É como se eu estivesse dando continuidade então aqui para nós. O juízo de admissibilidade, né? O juízo de admissibilidade. Eu vou trazer para nós aqui a ideia do que seria. Ele poderia ser classificado, ou poderíamos dizer que se trata de um momento processual? Sim, por que não? É um momento onde o relator vai exercer a sua função e vai exarar ali, vai ter ali depois, logo em seguida, uma decisão. Então nós vamos chamar isso aqui de ato processual. Ele vai decidir o quê? Se estão presentes ou não os pressupostos recursais. E nesse momento, então, aqui, ou esse ato processual, que seria o juízo de admissibilidade, eu vou colocar aqui que seria o ato ou momento no qual o relator, o relator faz a análise. Faz a análise dos pressupostos recursais. Perceberam por que eu fiz um asterisco aqui em cima? Então eu fiz esse asterisco aqui em cima. Vou fazer esse asterisco agora aqui embaixo. Olha só. Eu tenho um momento processual adequado para fazer uma análise dos pressupostos processuais. Eu tenho um momento processual aqui em cima no primeiro quadro. Eu tenho um momento processual adequado, onde o juiz vai fazer uma análise dos pressupostos processuais das condições de ação, logo no início, quando ele receber a petição inicial pela primeira vez. Se for o caso, ele manda emendar, e se não for o caso, ou se não houver emenda, ele vai indeferir a petição inicial, e então o processo será extinto sem resolução de mérito. Ou seja, não se analisa o mérito sequer aqui nesse caso. Aqui nós já temos um segundo momento. Obviamente, a gente já teve o deferimento da petição inicial, então aqui já tinha linha de processo,
E aí então teve aqui uma decisão judicial em algum momento, e aí teve o ato de recorrer. Quando a gente recorre, então, esse recurso vai para um protocolo no tribunal, há uma distribuição, e o relator ali, escolhido pela distribuição, tem exatamente um momento onde ele faz uma análise. Então aqui a gente grifa de novo, um momento onde ele faz uma análise. Só que agora a análise não é dos pressupostos processuais, a análise é dos pressupostos, do que nós vamos chamar de pressupostos recursais. Então por isso que eu fiz o desenho ali de cima, para a gente poder fazer uma analogia. E aí então aqui, ao fazer essa análise, eu vou dizer que nós podemos ter dois resultados. Nós podemos ter um resultado positivo, onde então estão presentes os pressupostos recursais, passaria então pelo crivo dessa análise, desse momento, passaria e teria, no caso concreto, a análise agora do mérito. A análise do mérito. Mas eu posso ter também a situação onde não estariam presentes esses pressupostos recursais. Então, não estando presentes esses pressupostos recursais, o relator assim vai dizer: não conheço do recurso. Não conheço do recurso, pois não estão presentes os pressupostos recursais. Logo, então, nós temos o quê? A não análise do mérito. Então, lá no início do processo, há o indeferimento da petição inicial e julga extinto o processo sem análise do mérito da ação. Nesse caso aqui, o que está sendo extinto? Não o processo, mas nós não estamos conhecendo do recurso, pois não estão presentes os pressupostos recursais, logo a consequência é: não conheço do recurso, pois não estão presentes os pressupostos recursais. Conclusão lógica, logo não há análise. Não há análise do mérito. Não há análise do mérito recursal. Então essa é a analogia que a gente buscou nesse momento aqui, para trazer para a gente um entendimento do que seria então esse juízo de admissibilidade. Podemos começar dizendo que é um momento processual adequado, onde o relator, por um ato de decisão, vai dizer se estão presentes ou não os pressupostos recursais. Se estiverem presentes, passa-se para a análise do mérito. Então ele fará ali um relatório e o seu voto. Se não estiverem presentes, não conhece do recurso, pois não estão presentes os pressupostos recursais, logo não há, conclusão lógica, logo não há análise do mérito recursal, tá ok? Então a gente tem aqui a ideia, análise, né? Análise desses pressupostos recursais, bem claro aqui como um momento, como um ato. Obviamente, isso daqui é uma decisão, e aí comporta recurso, como a gente vai ver mais na frente, um agravo interno, porque toda decisão monocrática do relator comporta um agravo interno. Esses pressupostos recursais aqui, né, vou puxar uma setinha aqui, você também vai poder encontrar como requisitos para análise, requisitos para análise do mérito. Mesma coisa. Requisitos para análise do mérito, ou então também requisitos de admissibilidade de recurso, ok? Então, com esse primeiro quadro, a gente busca trazer uma ideia geral do que seria esse juízo de admissibilidade. Agora, no próximo quadro, no próximo momento, na verdade, vou colocar aqui até no próximo vídeo, nós vamos trabalhar, deixa eu colocar aqui
uma estrela verde aqui. Nós vamos trabalhar aqui agora, no próximo vídeo, quais seriam. Agora, o momento é de estudar quais seriam esses pressupostos recursais. E aí nós vamos verificar aí que eles são divididos e têm as suas classes, e nós vamos estudar depois um por um, ok? Então ficamos por aqui nesse primeiro vídeo, daqui a pouco a gente volta.